Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa noite, né? E fazer a seguinte pergunta para nós mesmos. O que viemos buscar hoje à noite? O que é primordial na nossa vida? O que nós não podemos esquecer de pedir hoje, de agradecer hoje? Porque, na verdade, a nossa vida, a nossa trajetória, ela é feita de pequenos eventos. Todos os dias, de pequenas vitórias, de pequenas tristezas, de pequenas alegrias. E é essa construção que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia e que por muitas vezes, ao final do dia, nós damos importância apenas às coisas que não deram certas na nossa vida. E na verdade nós deveríamos valorizar muito mais as coisas que deram certas, por menores que elas sejam. Conquista é sempre conquista, não interessa o tamanho. Um passo na direção certa vale muito. E por vezes nós deixamos de desvalorizar isto na nossa vida. Então, para que a gente possa realizar esse trabalho, que a gente pense agora naquilo que a gente veio buscar aqui e ao final, cada um, vamos pensar lá no nosso íntimo, se a gente recebeu aquilo que viemos buscar aqui. Porque na verdade, tudo que é necessário para que a gente possa transformar a nossa vida, não vai ser o que eu vou dizer para vocês hoje na palestra, ou o meu colega, ou o trabalho na cabine de saúde, não. É o que todo esse trabalho vai fazer em transformação dentro de vocês. Uma pequena palavra, uma pequena frase, uma história, qualquer coisa que toque o coração de vocês e que faça vocês ter um outro olhar sobre a vida de vocês. Porque só quem pode mudar a história de vocês são vocês mesmos. Qual é o nosso trabalho aqui? É mostrar que vocês têm essa capacidade, que vocês têm essa condição de superar essa dificuldade. É mostrar para vocês que Deus acredita em todos nós e que eu acredito que a gente tem essa capacidade de transformar, de modificar a nossa vida. Mas nós precisamos, às vezes, do incentivo, alguém que possa nos dar o equilíbrio novamente. Porque a gente só consegue tomar as melhores decisões na nossa vida quando a gente está equilibrado. Emocionalmente, né? E espiritualmente. Então é isso que nós vamos tentar fazer na noite de hoje. Nos colocar em equilíbrio. Bom, pessoal, hoje o nosso assunto sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um item do capítulo 17, que é o item que fala sobre sede perfeito. E esse item, sede perfeito, ele fala sobre a perfeição de Deus. E na verdade, a gente está muito longe disso, né? Sobre a perfeição de Deus. Mas na verdade, ele fala de uma relação, de uma perfeição relativa. Ele fala de um processo. Ele fala de uma transformação. Ele fala de uma escolha de caminho que cada um de nós tem que fazer na nossa vida. E para isso, nesse item, né, de perfeição, ele vem nos falar sobre o item 3, que é o homem de bem. E para falar do homem de bem, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é o objetivo do Espiritismo?
Algumas pessoas acham que o objetivo do espiritismo é transformar as pessoas em espíritas. Mas não é esse o objetivo. Porque existem espíritas bons e existem espíritas maus. Então, na verdade, o objetivo é ser uma pessoa do bem, ser um ser humano bom. Depende qual é a profissão? Não. Depende de qual a sua religião? Também não. Depende do seu time de futebol? Da sua orientação sexual? Não. Não depende de nada disso. Depende apenas da gente se transformar em alguém que faz o bem. E nesse capítulo, nesse item, Jesus, Kardec traz, vários itens que Jesus vem nos trazer de como é essa questão do homem de bem. Mas eu quero mostrar uma foto para vocês. E quero perguntar para vocês, qual desses dois homens é um homem de bem? Dá para saber? Por quê? Porque nós, com os olhos humanos, nós só conseguimos enxergar a matéria, o corpo físico, as vestes deles. A gente não consegue enxergar além disso. E eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando Jesus escolheu os seus discípulos, por exemplo, um deles, Simão Pedro, o que nós vemos em Simão Pedro, além de ser um pescador? Um homem simples, nada mais do que isso. Mas Jesus, conseguia ver muito mais do que isso. Ele conseguia realmente enxergar todas as encarnações de Simão Pedro. Quem foi Simão Pedro e quem poderia ser Simão Pedro. E por isso deu a tarefa a ele, de reunir os discípulos na sua casa, e ele ser o principal, o principal apóstolo que iria trabalhar a sua igreja. Então, a gente pode olhar a pessoa, o ser humano, a cor dos olhos, a cor da pele, a sua altura, mas a gente realmente não enxerga quem é esse ser humano, além disso. E é isso que nós temos mais tarde, quando nós não estivermos mais nesse plano, é que nós vamos dizer quem nós somos. Porque é a história que os outros vão contar sobre nós. Sobre aquilo que nós realizamos. Sobre aquilo que nós deixamos de mensagem para as outras pessoas. E aí a pergunta que nós devemos fazer, será que eu sou uma pessoa boa? Porque normalmente a gente vê nas novelas, tem os mocinhos e os bandidos na novela. O tempo todo é isso. Mas isso não é a vida real. A vida real é que, de vez em quando, tem dias que nós somos os mocinhos e tem dias que nós somos os bandidos. Por que isso? Porque nós somos seres humanos, que estamos em fase de aprendizado para se tornar um ser humano do bem. E para isso, cada um de nós vai percorrer uma jornada, um caminho diferente do outro. Porque Deus, quando nos manda para cá, e existe o que a gente chama de programação espiritual, e programação espiritual não é destino, porque se fosse destino,
tudo que foi programado na espiritualidade deveria acontecer unicamente daquela maneira e eu não poderia fazer nada que pudesse mudar isso. Isso é destino. Por mais que eu faça, por mais que eu tente fazer o bem, por mais que eu estude, eu não vou mudar o que vai acontecer na minha vida. E isso não é verdade. O único destino que a gente tem é que a gente vai sair de um determinado ponto e nós vamos chegar no final dessa estrada, todos nós, e seremos felizes. Agora, o caminho, a estrada, o tempo que cada um de nós vai levar depende de cada um e depende das suas escolhas. E aí está o aprendizado e aí está o crescimento. Nas escolhas. Porque ainda existem pessoas, existem seres humanos que fazem as suas escolhas baseadas apenas nas suas vontades. Naquilo que vai ser bom apenas para ela. E muitas vezes eu já ouvi as pessoas dizer, eu não pedi para nascer. Olha, tem muita gente que queria estar aqui, ganhando essa oportunidade. Muitos podem dizer isso, eu não pedi para nascer, mas pergunta se eles querem ir embora desse plano. Se eles abrem mão para outras pessoas. Não. Ninguém vai abrir mão facilmente dessa vida. Porque a gente sabe que tem muita coisa ainda para viver, para aproveitar, para aprender. E por vezes, ou na maioria das vezes, a gente se prende muito mais às coisas que deram erradas na nossa vida do que as coisas que deram certas. E aí a gente começa a preencher o espaço que nós temos no nosso coração com angústia, mágoa, tristeza, depressão, ansiedade. Porque a gente fica ansioso em função de estar sempre pensando no futuro, no que vai acontecer depois, como eu vou realizar, como eu vou executar. Ou então entramos em depressão preocupados com o passado, com o que já aconteceu e que a gente não tem condições de mudar. Enquanto estamos preocupados com o passado e com o futuro, nós não vivemos o presente integralmente. E o que eu quero dizer viver integralmente? É eu estar, por exemplo, aqui, sentado, escutando a palestra, de corpo, mas a minha mente está lá fora, num problema, está preocupado com o carro, está preocupado com outra coisa que não está aqui. E quando a gente faz isso na vida, para tudo, tá? A gente não consegue viver integralmente, porque eu não estou nem aqui e nem lá. Eu não consigo fazer algo por inteiro. E aí, quando a gente não faz por inteiro, a gente não faz o nosso melhor. E a coisa não acontece. Por exemplo, quando a gente está sentado à mesa, fazendo a refeição, se nós desviarmos a nossa mente para os problemas, por exemplo, quando a gente vê, a gente não tem mais o alimento dentro do prato e estamos nos sentindo estufados, porque nós não mastigamos direito, ou seja, nós engolimos o alimento, então ele não vai servir adequadamente para o nosso corpo. E a energia que o alimento deveria nos dar, que era poder sentar, poder mastigar, largar os talheres, pegar os talheres,
ter uma conversa talvez com alguém edificante, não sobre dificuldades, não sobre problemas, não sobre o trabalho em si. Ou seja, a gente não aproveitou aquele momento, a gente apenas engoliu a comida. E isso a gente faz muitas vezes durante o dia, coisas totalmente mecânicas que daqui a pouco a gente se deu conta que não sabe se fez. Por exemplo, se bateu o cartão ponto ou se não bateu o cartão ponto. Se eu tomei a medicação ou não tomei a medicação. Porque a gente vai atropelando as coisas que a gente tem que fazer durante o dia. E a gente não vivencia integralmente as coisas que a gente tem que fazer.